Bastidor CBN. Oferecimento. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. SideLog. A mais moderna área para a instalação da sua empresa. Sábado é dia, a partir das 11 horas da manhã, do Bastidor CBN, trazer pessoas, temas, fatos relevantes, importantes. E hoje eu trouxe a oportunidade da língua inglesa. Tem muita gente que tem medo, tem muita gente que tem vergonha, tem muita gente que não aprendeu quando pequeno, tem muita gente que começou aprendendo quando pequeno e depois não continuou quanto grande. E eu convidei a pedagoga Soraya Balbo, que é diretora, proprietária da escola English in Company, a qual eu tenho muito orgulho de participar. Soraya, muito obrigado. E que, quantos anos? English, 15, 17? 25 anos, meu Deus do céu. Então, festa para English in Company. Sim. E a Soraya Balbo vai nos ajudar a trazer para você, ouvinte, um pouco da importância da língua inglesa. Obrigado, Soraya. Obrigada a você pelo convite. Maior prazer estar aqui com você. A língua inglesa é a língua franca global. Ou seja, por si só, por ser a língua global, então ela é imprescindível para qualquer efeito cultural, social, internacional, lazer, turismo, estudo científico. Sim. Né? As pessoas sabem disso? As pessoas sabem. A diferença só entre saber e sentir a necessidade na pele é dependendo do contexto de vida delas. Então, por exemplo, a criança, quando ela começa o inglês mais cedo, ela tem uma facilidade ímpar. Por quê? Porque para ela não faz a diferença que o adulto faz, por exemplo, 12 idiomas. Isso, inclusive, foi provado, foi um grande trabalho de pesquisadores que entenderam por que a criança tinha tanta facilidade. E é justamente por isso. Então, ela aprende simultaneamente. O adulto não tem essa facilidade. Então, quanto antes, muito melhor. Agora, tem os adolescentes que começam tardiamente. E a gente consegue, sim, fazer um trabalho super interessante, intenso, para que a gente consiga preparar esse adolescente para a necessidade dele. Seja vestibular, seja uma faculdade fora. A gente tem o Abroad, que faz todo esse projeto, né, com os alunos, intercâmbio, enfim, tudo aquilo que ele precisar. Agora, o adulto, a gente entra num desafio um pouco maior. Por quê? Porque o adulto, muitas vezes, ele precisa do inglês na área de atuação dele. E aí, a coisa fica mais, assim, diversa, ao mesmo tempo mais intensa, porque às vezes ele não tem esse tempo. Então, a gente precisa trabalhar de uma maneira muito direcionada, focada na realidade de cada adulto e entender como a gente vai atingir isso. Então, é aquilo que você disse. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm travas, tem pessoas que acham que não são capazes de aprender. Mas você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E faz todo o sentido do mundo. Até então, eu ouvia que a criança está com o HD vazio. Uhum. E o adulto já está bem passadinho. Na realidade, você colocou uma coisa importantíssima. O adulto, ele já tem uma formação cultural e educacional de construção de frases, de uma série de coisas que a criança não tem. Sim. E você não pode simplesmente, não existe no inglês o pé da letra. Sim. Né? Olha, bom dia, boa tarde, como vai o senhor, tudo bem? Não é assim que se fala lá. Por exemplo, eu estou falando um exemplo grotesco, mas não é assim que se fala lá. Então, achei tão interessante essa sua colocação, não tinha ouvido esse sentido ainda. E é extremamente interessante. Pode ver que o adulto, inclusive você pode falar por você mesmo, né? Qual é a sua tendência? Primeiro você vai pensar em português, você vai olhar para um objeto, você vai pensar nisso em português para depois você trazer para o inglês. E aí fica com tempo de atraso. A criança não. A criança, ela aprende simultaneamente porque ela não faz essa divisão. E isso é uma questão cerebral. E aí a gente entra até num campo um pouco mais denso, que é o quê? A atividade de segunda língua, de aprender um segundo idioma, é a única atividade comprovada que ela pode prevenir um Alzheimer. Por quê? Porque ela trabalha uma área do cérebro que nenhuma outra atividade faz. Olha que legal. E eu acho assim, para a criança, né,
eu, desde os meus tempos primórdios de infância, a gente aprendia inglês no ginásio, no colégio, sempre teve a disciplina em inglês. Porém, eu posso dizer para você com certeza que não era, vamos dizer assim, essencial, né, você ter esse inglês com alguma fluência para você tocar a sua vida. Hoje, muito difícil. Para você pesquisar, existe um livro científico que é lá da Noruega, mas está escrito em inglês, da onde quer que ele seja. Para você viajar, para você, enfim, hoje você esbarra em qualquer coisa que você... E na carreira, então, quer dizer, se você falar inglês, o seu salário vai ser melhor. Além disso, você tem grandes oportunidades. Porque, por exemplo, uma pessoa que não fala inglês hoje, ela tem muita restrição. Então, até quando a gente prepara um adulto para fazer entrevistas, né, de trabalho, de repente ele está se recolocando no mercado, mesmo as empresas brasileiras fazem uma entrevista em inglês, o que poucas pessoas sabem. Então é diferente de você pensar numa multinacional, que óbvio que esse processo todo é em inglês. Agora, quando você pensa numa empresa nacional brasileira que já tem essa demanda, e tudo por quê? Porque o mundo está globalizado, então não tem mais essa distância. E o inglês é o idioma universal. E não tenha dúvida, né? Porque hoje a gente pega nessa globalização da economia, da ciência, quer dizer, os cientistas brasileiros querem fazer publicações nas revistas internacionais, os estrangeiros querem mandar material de medicamentos, são bulas trocadas, uma infinidade de coisas que o inglês é fundamental. E a pessoa que está procurando um cargo melhor, mais alto, com maior salário, é isso que eu digo. O inglês, sem ele, não vai. Não vai. Inclusive, a gente tem experiência de pessoas que estariam colocadas para um cargo máximo e não conseguiram essa colocação pela falta do inglês. Então, isso é uma realidade, sim. Bom, eu estou com a Soraya Balbo, pedagoga, professora de inglês e que tem o seu compêndio dedicado a uma metodologia há 25 anos no English Company, e hoje nos atender, e eu queria falar um pouco de tecnologia, né? Todo mundo está acostumadíssimo a falar assim, olha, a entrada USB. Todo mundo está acostumado a falar em hardware, software, o PC, e o cara fala e nem sabe do que ele está falando. Então, até na tecnologia, aquele celular que você mexe, aquele botãozinho, aquele aplicativo que você tem, tudo vem do inglês. Então, ele tratando e tendo algum domínio do inglês, aquilo lá vai ser mais fácil para ele mexer. Com certeza. E até mesmo sites de busca, você tem muita coisa em inglês. Então, o que acontece? Até na escola, hoje, a gente tem as louças digitais. E aquilo é pura tecnologia. Então, você tem que trazer junto para a vida do cotidiano o inglês atrelado às suas necessidades. O entretenimento, Netflix, não sei o que, Flix, Flox, Globoplay, tudo é Play, Fix, Prime Video, Amazon Prime, Amazon. Disney, não sei o que, e tal. Ou seja, o entretenimento, ele está... claro, existe o entretenimento nacional, os filmes nacionais, séries nacionais, mas 90% é estrangeiro. E você pode ver com a legenda, você pode ouvir e entender. O entretenimento também está calçado no inglês. Com certeza. Inclusive, claro que o áudio original é muito mais interessante. E até eu deixo uma dica para as pessoas que estão aprendendo inglês, quando tiver essa possibilidade, assistir o original com a legenda em inglês, porque aí você faz essa conexão. Então você consegue entender o que está acontecendo muito melhor e você consegue enriquecer ali o seu vocabulário, os idiomas, as expressões que são utilizadas. Sim. Para viagem, né? Ou você viaja com o filho que fala inglês, é aquela história, né? Olha, meu filho está fazendo inglês, eu viajo com ele, ele fala, né? Ou você tem um pouco do domínio para você, de fato,
se expor, se externar, falar, comportar, enfim. Eu posso dizer para você que é muito mais gostoso você viajar falando, entendendo, do que você não conseguindo se comunicar. Sim, na verdade eu falo que é uma questão de autonomia. E aí quando você viaja com essa autonomia, além de você aproveitar muito mais, você é capaz de resolver situações que muitas vezes, mesmo o seu filho falando, ele não tem maturidade para fazer. Então, por exemplo, eu tive uma experiência na Europa, onde eu fui roubada e fiquei sem minha bolsa, com todos os passaportes, com os documentos, e fui parar na polícia, na Itália. Primeira pergunta, você fala inglês? Sim. Fluente? Sim. Você precisa fazer o BO, então. Vou te dar um computador e você vai digitar e falar e relatar tudo o que aconteceu para que eu possa fazer isso em italiano, para que isso tenha validade no seu país e aqui, senão você não consegue sair do país. E é impressão ou está tendo um pouco de menos vontade? Vou falar menos vontade para não falar uma coisa mais desagradável, mas menos vontade de alguns países ou de populações em ajudar o turista. Quer dizer, eu sinto que no Brasil as pessoas vêm de fora para cá, o brasileiro faz qualquer coisa para ajudar o outro na rua. É fato. Pode ser Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Ribeirão Preto, aonde quer que seja. Sim. E eu já ouvi isso de várias pessoas de fora do Brasil. Lá fora eu acho que está tendo menos vontade de entender um brasileiro ou quem quer que seja. Para te ser muito sincera, eu não acredito que essa vontade exista. Ah, tá. Tá? Então, assim, Itália, França são países que eles não fazem realmente a menor questão. Nem de resolver seu problema, mesmo que seja uma situação emergencial. Então, o brasileiro ele é muito solícito, ele é muito amigável, a gente realmente se desdobra. Não acontece isso lá. Então, aí, mais uma vez, a necessidade realmente de você ter autonomia quando você viaja. Tá, eu tô com a Soraya Balbo, pedagoga, professora de inglês. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. SideLog. A mais moderna área para a instalação da sua empresa. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, hoje falando de um assunto que eu acho agradabilíssimo, que é o inglês. Muita gente tem medo, outros têm receio, outros têm vergonha, outros têm... Mas a gente está vendo que tem que falar inglês, né? Se você, nosso ouvinte aí, já olhou à sua volta, né, tem alguma coisa escrita em inglês, tem alguma coisa que você vê na televisão em inglês, no cinema em inglês. E eu tô com a Soraya. Soraya, que horas é a hora de começar? Sempre é hora de começar. Quando a gente tem essa possibilidade de instruir, a gente indica quanto antes, melhor, mas esse antes, eu sempre digo, a partir dos 3 anos de idade. Isso, 3 anos, tá? Pronto. Agora, sempre é hora. Tá. Aí, 3 anos de idade, a pessoa vai ter essa relação que você estava dizendo no primeiro bloco, melhor para colocar os 2 idiomas em prática simultaneamente, que ela está aprendendo português, está aprendendo a falar, se expressar e entra no inglês também. Mas aí a pessoa com 3 anos não deu. E com 10 anos, como é que começa? Com 10 anos é totalmente diferente, porque uma criança com 3 anos é aquilo que eu sempre falo. É diferente, mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E é possível. Então muda a metodologia? Muda. Porque a criança com 3 anos, ela vem com o lúdico como primeiro plano. A criança com 10 anos, ela já está alfabetizada. E eu sempre indico esperar a alfabetização completa em português para a gente entrar com a escrita do inglês. Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas a gente tem que pensar que o inglês, normalmente, as crianças fazem 2 vezes por semana. A realidade delas em relação ao inglês é muito menor do que em relação à língua-mãe. Então, eu prefiro deixar que eles estejam bem sedimentados no português e aí sim a gente entrar com a escrita do inglês. Agora, a oralidade, você começa porque a criança com 3 anos já está falando. E aí você consegue trabalhar o mundo dela em inglês. Quando é que começa a vergonha? A vergonha começa com o adolescente. No adolescente? Com 12, 13 anos? Porque é a hora que ele entende que ele precisa pertencer. Então, o que acontece? Muitas vezes, se ele não tem tanta facilidade, ele não gosta de se expor. E aí, essa questão intimida
principalmente quando ele está em um grupo. E aí a gente tem recursos para fazer o quê? Grupos menores, numa sala acolhedora, onde a mesa de aula é voltada para que todos os alunos estejam perto um do outro e perto do professor. Porque essa distância também cria barreiras. Bullying? Sempre. Dentro de um grupo de 2, 3, 4, 6 alunos, tem bullying? Sempre tem. É chato isso. Hein? É chato. Por isso que a minha sala é uma tela com todas as salas de aula ao mesmo tempo aparecendo e eu tenho acesso ao som. Para quê? Para que eu possa intervir e ajudar. Em alguns momentos, realmente, é onde isso acontece. Vou tornar um pouco mais adulta essa dificuldade aí. Sim. Tornei mais difícil e adulto, 40, 50, 60 anos. Adulto, eu te falo comprovadamente. Nada melhor do que aula individual. E você, inclusive, é a prova viva disso. Por quê? Porque você tem essa flexibilidade de fazer a sua agenda, você não perde as suas aulas e você não precisa de mais esse obstáculo. Então, você foca no aprendizado sem se preocupar se você está errando, se você está falando errado, se você está com mais dificuldade, né, em aprender alguma estrutura. Eu quero alertar ao nosso ouvinte que não tem ano, não tem idade, não tem sexo e não tem hora. É qualquer hora. Eu posso dizer isso porque a gente trabalha, como eu disse, desde pequeno com inglês. Você vai lá na escola, lá no... Hoje é o ensino fundamental, né? Do que se fala antigamente o ginásio, o grupo, o colégio. Mas hoje o ensino fundamental, o ensino médio, sempre tem o inglês. Eu quero dizer assim, não é suficiente. E você, ouvinte, tem essa necessidade, sabe que tem essa necessidade, porque você embate, você confronta diariamente com expressões, com situações. Você vai num congresso, por exemplo, você tem que usar o foninho de ouvido lá, ficar ouvindo uma pessoa falar, etc. Então, é gostoso, né, você entender que até essa vergonha é gostosa. Com certeza. E ela deve servir como um desafio. Até para que você consiga se superar. Eu estou com a Soraya Balbo, pedagoga, professora e desenvolvedora de um método de inglês. E nós estamos falando aqui que todo dia é dia, toda hora é hora. E existem benefícios pessoais, né? A pessoa que... você estava falando também. A pessoa que se coloca um desafio, não sei se o nome correto é um desafio. Sim, de aprender inglês, seja na idade que for, né? Mas o prazer, né? Eu não sei se posso chamar como uma droga do prazer que você vai ter, porque eu tenho certeza que todo mundo que não fala inglês, que não domina o inglês, tem vontade de falar e tem vontade de entender, porque está todo dia se confrontando com alguma coisa em inglês. E eu posso dizer para você com relação ao prazer, né? Quer dizer, quando você está ali, você, eu estou me dedicando a isso. Como eu fazer uma faculdade, olha, eu não fiz uma universidade, eu vou fazer uma universidade. Sim. Né? O prazer, a dopamina que o inglês pode trazer. Sim, porque é um aprendizado contínuo e ao mesmo tempo fascinante. Porque você vai melhorando, isso vai te trazendo essa autonomia toda. Autoestima. E a autoestima, obviamente, que melhora de uma maneira muito, muito intensa. Até porque você vai poder promover realizações, né, que são das mais diversas. Um motorista de táxi, por exemplo, ele pega um americano, um inglês, um francês dentro do táxi dele, e aí? Como é que eu faço? Né? Quer dizer, pode parecer ser ideias banais, mas é o nosso dia a dia. É assim que a gente confronta, é assim principalmente que a gente vai em congresso, é assim que a gente viaja. Exato, é exatamente assim. E aí você vê pessoas que têm muito conhecimento na área delas e que às vezes deixam de apresentar um trabalho importante no congresso por falta do idioma. Eu tenho uma pesquisa da British Council, que foi realizada em 2023 e mostrou que apenas 5% dos brasileiros possuem conhecimento do idioma inglês. E 1% realmente é fluente no idioma. Ou seja, quando a gente vai para outro país que não
de língua inglesa fora do Brasil, você vai na Alemanha, você vai na Itália, Sim. você vai na França. É o contrário, 90% fala os dois idiomas. Sim. Fala o seu país de origem e o inglês. Sim. Ou seja, na Rússia eu sei que é um pouco mais difícil, mas você não passa apertado nem assim com o seu inglês. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é o que te salva. Eu posso te garantir. Até porque dificilmente uma pessoa vai dominar tantos idiomas assim ao mesmo tempo. O que seria maravilhoso, mas infelizmente a gente sabe que existe uma restrição para isso. Agora, o inglês não, você realmente não passa nenhum tipo de aperto. Nós falamos do mercado de trabalho. Eu elenquei aqui 4 relações para considerar a importância do inglês. Aumento de oportunidade, que é fato. Sim. Salários melhores, que é fato. Sim. Networking e expansão da rede de contatos, que você vai poder tratar com pessoas de outro idioma. E expansão de horizontes e aumento de repertório cultural e global. Ou seja, não tem porquê, né, Soraya? Não tem porquê. Eu quero, ao chegar ao final desse programa, agradecer a Soraya Balbo. A minha professor, não é teacher, é professor, e que gentilmente nos trouxe um pouco da importância para você, nosso ouvinte, entender que se não faz, está na hora de começar a fazer inglês. Obrigado, Soraya. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade. E pessoal, sábado que vem estaremos com mais um Bastidor CBN, você sabe, a partir das 11 horas da manhã, na CBN Ribeirão. Muito obrigado e até lá. Bastidor CBN. Oferecimento Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. SideLog. A mais moderna área para a instalação da sua empresa.